Essa história aconteceu há cerca de 6 ou 7 anos, quando eu era criança. Agora sou uma mulher de 20 anos de uma pequena cidade perto de Viena, na Áustria. Sempre que estou rodeada de bonecos, principalmente aqueles mecânicos que começam a cantar com apenas um apertar de botão, traz de volta as lembranças dessa experiência. Na época desta história, minha família e eu morávamos em um prédio de apartamentos com cerca de 20 apartamentos. Minha melhor amiga, que chamarei de Ana nesta história, já que seu nome verdadeiro é bastante singular, também morava no mesmo prédio. Praticamente crescemos juntas. Nossas famílias também eram tão próximas que parecia que fazíamos parte da casa uma da outra. Então, uma noite, decidimos fazer uma festa do pijama na casa de Ana. Quando éramos mais jovens, gostávamos muito de coisas assustadoras. A amiga mais velha de Ana, que tinha participado de muitas sessões espirituais, costumava nos contar muitas histórias assustadoras, o que nos deixava ainda mais interessadas em coisas paranormais. Todos os dias falávamos sobre espíritos, demônios e coisas assustadoras. Uma noite estávamos tendo uma festa do pijama e brincando como sempre fazíamos. Estávamos relaxando no quarto dos pais de Ana, deitadas na cama e conversando. E como sempre, começamos a conversar sobre coisas paranormais. Mas mesmo que estivéssemos conversando sobre isso, não estávamos falando sério. Então Ana se lembrou de algo engraçado. A amiga dela, a mesma que nos contou sobre as sessões, imprimiu alguns feitiços na internet e os entregou a Ana naquele dia. Pode parecer estranho, mas naquela época não pensávamos que feitiços aleatórios de um site mal feito pudessem realmente fazer alguma coisa. De qualquer forma, os pais de Ana tinham uma boneca pequena e fofa, sentada na mesa de cabeceira ao lado da cama. Não havia mais nada na mesa de cabeceira. A boneca tinha cabelos loiros cacheados, olhos azuis e usava um vestido rosa com babados. Quando você pressionava seu estômago, ela começava a cantar uma música bonita. Tínhamos acabado de ler um dos feitiços quando a boneca, de repente, começou a cantar a sua canção. No início era a melodia alegre de sempre, mas depois mudou lentamente. Passou de fofo e feliz para uma canção estranha e triste. Talvez eu não consiga explicar corretamente, mas não é o tipo de música que você gostaria de ouvir de uma boneca. Não era uma música infantil, mas algo saído de um filme de terror. Não conseguimos nem nos mover ou conversar pelo que pareceu ser muito tempo. Então Ana olhou para mim e gritou para eu sair do quarto. Ela correu para a porta, principalmente por reflexo e medo. Não contamos aos pais dela o que deveríamos ter feito. Em vez disso, fomos para um cômodo diferente e tentamos nos acalmar. Ana disse que viu uma sombra na parede, em frente ao local onde estava a boneca. Acabamos cancelando a festa do pijama. Tudo que eu conseguia pensar era em voltar para minha casa. Ana continuou dizendo que realmente viu aquela sombra. No dia seguinte, voltamos ao quarto dos pais dela para investigar a boneca. Quando apertamos o botão, a música tocou normalmente. Nenhum som estranho. Eu realmente espero que tenha sido apenas uma estranha coincidência, mas me fez pensar diferente. Antes eu pensava que falar sobre fantasmas e outras coisas era só diversão. Agora acredito que pode haver coisas neste mundo que não podemos compreender completamente. Não cometa o mesmo erro que Ana e eu cometemos. Não mexa com feitiços e outras coisas sem pensar. Não vale a pena correr o risco porque você nunca sabe o que pode acontecer e o que pode se apegar a você. Algumas pessoas podem não acreditar no que estou prestes a dizer, e isso é legal, mas dê uma chance antes de decidir não acreditar. Aconteceu quando eu estava na casa de uma amiga na Nova Zelândia. Éramos muito próximas, mas agora não somos tão próximas porque frequentamos escolas diferentes. Na época, nós duas tínhamos cerca de 13 anos. Éramos melhores amigas e sempre passávamos bastante tempo juntas. Então, num fim de semana, decidimos fazer a festa do pijama na casa dela. A casa dela era pequena, de apenas um andar, com a sala de estar, a área de jantar e a cozinha em um único cômodo grande. Enquanto os quartos ficavam em uma parte diferente da casa, arrumei minhas coisas e fui para a casa dela. Provavelmente foi no final de novembro ou início de dezembro, porque moro no hemisfério sul. Portanto, não se confunda com as estações. Antes do sol se pôr,
Minha amiga e eu demos uma bela caminhada até a praia, que não ficava muito longe da nossa escola. Enquanto caminhávamos por um caminho estreito e cheio de arbustos, comecei a sentir como se alguém estivesse nos seguindo. Contei a ela, mas ela simplesmente ignorou e disse que estava tudo na minha cabeça. Quando voltamos para a casa dela, jantamos com sua família. No começo pareceu um pouco estranho, mas depois todos começamos a nos divertir. Reunimos cobertores para fazer uma cabana na sala onde planejávamos dormir. A essa altura o sol já havia se posto completamente e eram cerca de 9 horas. O resto da família já tinha ido dormir porque tinha uma filha mais nova que dormia com eles. Terminamos de construir a cabana, embora nossos pés ficassem salientes no final. Não me lembro muito do que aconteceu nas 5 horas seguintes, mas acho que os pais dela tiveram que nos dizer para ficarmos quietas algumas vezes. Eu geralmente ficava acordada até tarde, então estava muito animada. Porém, as coisas pioraram. Enquanto conversávamos, algo chamou minha atenção. Eu vi uma figura grande e forte parada imponentemente perto da janela. Minha amiga não tinha persianas nas janelas para que pudéssemos ver o lado de fora. Porém, o poste estava um pouco longe de sua casa. Ela morava em uma rua sem saída, e a única coisa que nos ajudava a ver as outras casas e a estrada era a lua cheia pairando um pouco acima das casas, brilhando pela janela. Nós duas, sendo crianças, nos aproximamos, olhando para fora. Tinha mais de 2 metros de altura, quase alcançando o topo da moldura da janela. Tinha um corpo forte, focinho de lobo, e suas orelhas apontavam para cima. Era semelhante a um homem muito musculoso, porém todo o corpo estava coberto por pelos grossos. Eles brilhavam ou refletiam uma cor avermelhada. Dava para ver seus dentes e eram incrivelmente brancos. Eles eram como os dentes de um cachorro. A lua estava brilhando forte e lindamente. Nenhuma de nós se atreveu a acender as luzes. Corri até a cozinha para verificar as horas. Estava escuro demais para ver, então tive que acender uma luz não tão forte. Emitia um brilho laranja quente. Minha amiga se juntou a mim, correndo ao meu lado. Então nós duas corremos de volta. Acendemos a luz da sala, mas isso só dificultou a visão do lado de fora. Então desligamos. Lembro-me da luz suave e quente da cozinha brilhando sobre a criatura, dando-lhe luz suficiente para nos ver. Tanto eu quanto minha amiga observamos enquanto ele virava a cabeça em nossa direção. Minha amiga entrou em pânico e de repente me senti tão assustada quanto deveria estar o tempo todo. Corri para longe da janela e para mais perto do sofá. Nós duas decidimos que deveríamos voltar para as cobertas e tentar dormir. De manhã, minha amiga e eu sussurramos sobre o que aconteceu, tentando não fazer muito barulho. Assim que a luz do sol encheu a sala, nos levantamos para dar outra olhada pela janela. A criatura obviamente havia desaparecido, e não havia nenhum sinal de que algo tão grande estivesse ali. Não conversamos sobre aquela noite com mais ninguém, porque não sabíamos explicar o que havíamos visto, e para ser sincera, parecia um pouco louco. Não contei nem para minha avó, mesmo ela sabendo muito sobre esse tipo de coisa. Às vezes me pergunto o que era aquela criatura. As únicas coisas que vêm à mente são um metamorfo, um lobisomem ou até mesmo um skinwalker. Coisas que qualquer pessoa me chamaria de louca se eu contasse pessoalmente. Sinceramente não sei. Ainda estou confusa e chocada, apesar de alguns anos terem se passado. Foi uma das noites mais estranhas e assustadoras que já tive. Isso aconteceu em outubro do ano passado, quando eu voltava para casa depois de uma noite de bebedeira com meus colegas de trabalho. Peguei o último trem para casa e cheguei à minha estação bem quando era 1 da manhã. Era Halloween, algo que eu particularmente não me importava. Para contexto, moro no Japão. Eu moro em uma área bastante rural, então a estação estava vazia, ou assim pensei. Enquanto descia em direção à bilheteria, vi uma mulher fantasiada. Ela parecia um pouco velha demais para estar festejando o Halloween, pensei comigo mesmo. Ao me aproximar, reconheci que ela estava usando uma espécie de fantasia de bruxa. Ela parecia estar esperando por alguém. No momento em que passei por ela, ela me chamou abruptamente. Ei, onde você mora? Continuei andando. Ela estava lá, olhando para mim. Ela tinha cabelos longos, escuros e bagunçados, e lembro na época que apenas um de seus olhos era visível.
Isso obviamente não me assustou. Porém, estava bem escuro nesta estação subterrânea e foi uma visão estranha vê-la parada ali. Quando aumentei o passo e saí pela saída, demorei cerca de 15 minutos para chegar da estação em casa a pé. Naquela hora da noite, na minha zona rural, eu sabia que praticamente não haveria ninguém nas ruas. Eu podia ouvir cães uivando ao longe e meus passos pareciam ecoar atrás de mim. Tudo isso estava contribuindo para um ambiente um pouco misterioso. Continuei olhando para trás para ver se estava sendo seguido. Quando virei uma esquina, vi alguém parado debaixo de um poste de luz. Era uma mulher, e passei por ela rapidamente. Tudo estava realmente estranho naquela noite. Foi a primeira vez que passei por uma situação tão bizarra. "Onde você mora?" uma voz perguntou. Me arrepiei todo. Era aquela mesma mulher fantasiada de Halloween da estação. Olhei para trás e ela deu um passo em minha direção com o que parecia um objeto pontudo na mão. Não sei exatamente o que era. Comecei a andar bem rápido, quase correndo. Acabei ficando sem fôlego e tive uma pontada muito forte na cabeça. Uma pontada que sempre tenho quando corro por muito tempo. Fora isso, as cervejas estavam me dando tontura. Tive que parar em um beco escuro para fazer uma pausa. Olhei para trás e não consegui encontrar aquela mulher em lugar nenhum. Desci o beco, sentindo-me um pouco aliviado. "Onde você mora?" Meu coração chegou a doer. O que infernos estava acontecendo? Eu estava praticamente passando mal e desta vez eu não a vi. Eu nem a ouvi chegando. Parecia que ela estava diretamente acima de mim ou algo assim. Eu girei em todas as direções. Eu estava realmente começando a ficar assustado. Fechei os olhos por um segundo, pois estava começando a ficar tonto. Quando os abri, havia emergindo de trás de alguma coisa, caminhando lentamente em minha direção. "Onde você mora?" Embora eu ainda estivesse bêbado, nunca senti um medo como aquele antes. Eu estava encurralado. Eu não sabia o que fazer. Aquela senhora não me deixaria em paz, e se eu andasse até minha casa, ela certamente encontraria uma maneira de me seguir. Apontei para uma casa aleatória do outro lado da rua do beco e deixei escapar que morava lá. A mulher virou a cabeça em direção à casa para a qual eu apontava. Ela então deu um sorriso e começou a caminhar até aquela casa. Aproveitei e comecei a correr novamente. Olhei para trás para ver se ela ainda estava me seguindo, mas ela não estava lá. Era como se tivesse sumido do nada. Eu realmente não tinha ideia do que estava acontecendo. Cheguei em casa e verifiquei 3 vezes se todas as portas e janelas estavam trancadas. Fiquei acordado metade da noite, olhando pela janela para ver se a mulher estava em algum lugar. Eu não a vi, no entanto. O tempo passou, mas não consegui esquecer aquela estranha experiência. Não consigo me lembrar muito bem do rosto dela. Ainda sinto arrepios de vez em quando penso naquela noite. Algumas semanas depois do incidente, num domingo, eu estava passeando com minha filha pela vizinhança. Notei um caminhão em movimento e o caminhão estava estacionado em frente à casa que eu havia apontado naquele dia. Lembrei-me da voz daquela mulher me perguntando onde eu morava e senti um calafrio. Pensei comigo mesmo na época, certamente é uma coincidência, pois as pessoas que moravam lá estavam se mudando. Me perguntei se talvez ela fez algo com eles ao ponto deles quererem se mudar. Os donos da casa saíram segurando caixas e pareciam exaustos e infelizes. Algo deve ter acontecido lá. Eu ainda podia ouvir a voz daquela mulher ecoando na minha cabeça. "Onde você mora?" Agarrei a mão da minha filha e comecei a me afastar o mais rápido que pude. Evito completamente aquela área de agora em diante. Ainda pergunto constantemente que experiência foi essa. Assustador. Isso aconteceu quando eu estava na universidade. Sou mulher e na época morava sozinha. Eu morava em uma cidade muito pequena chamada Higashi Kawaguchi. Meu telefone residencial estava tocando e eu atendi. A voz do outro lado perguntou: "É Emily. Estou ligando do único hospital desta cidade em particular." Conversamos um pouco e essa pessoa disse que era um médico especializado em algum tipo de medicamento. Tudo isso aconteceu no momento em que o coronavírus estava no auge no Japão. Parecia ser algum tipo de ligação de cortesia. Fiquei feliz o suficiente em ouvir o conselho deste médico. A única coisa é que eu nunca tinha ouvido falar desse médico antes e também nunca tinha feito uma consulta com ele. Ele me fez algumas perguntas e eu confirmei as respostas. Todo o resto parecia ser verdade.
Ele então me pediu para participar de um questionário sobre minha vida pessoal. Pensei comigo mesmo, por que não? Se isso ajudasse as pessoas durante esta pandemia, isso só pode ser uma coisa boa, certo? Ele começou a me fazer algumas perguntas. No começo estava tudo bem, mas começou a ficar estranho rapidamente. Tudo começou com perguntas completamente normais, não ofensivas e não intrusivas. Por exemplo, você teve algum resfriado ou sintomas semelhantes aos de um resfriado recentemente? Você esteve no hospital recentemente? Enquanto ele continuava, a linha de questionamento mudou. Que tipo de roupa você gosta de vestir? O que você está vestindo atualmente? Aí ele me disse, você sabia que o câncer de mama está aumentando no momento? Qual é o tamanho do seu corpo? Isso pode realmente ser um fator. Recusei-me a responder. Fiquei boquiaberta quando ele disse, acho que vou precisar fazer uma visita sem compromisso à sua casa. Estarei aí por volta de 20 minutos. O telefone então desligou. Fiquei lá chocada, segurando meu telefone. Saí correndo pela porta da frente e corri para ficar com um amigo. Fiquei lá a noite inteira. Quando voltei para minha casa, fiquei muito feliz em ver que não havia sido assaltada nem nada. Então não liguei para a polícia para fazer uma denúncia. Quanto mais eu pensava naquela ligação assustadora, mais assustada eu ficava. Este não era um cara tentando passar trote. Esse cara era metódico. O que foi ainda mais assustador foi o fato de ele ter dito que estaria no meu apartamento em 20 minutos. Isso realmente se destacou para mim. Verifiquei o Google Maps e vi que o hospital ficava a mais de 15 minutos de distância. Não recebi uma ligação assim novamente. Isso me deu um pouco de alívio, pois isso estava passando bastante pela minha mente e me fazendo olhar por cima do ombro aonde quer que fosse. Com o passar do tempo, meus sentimentos de medo em relação a esse cara se transformaram em sentimentos de raiva. Eu não queria viver minha vida com medo. Meu amigo sugeriu que se eu realmente quisesse descobrir de quem era aquela ligação, deveria perguntar à companhia telefônica. Bem, liguei para a companhia telefônica e descobrimos que a ligação veio de um telefone público bem próximo. Meio ano se passou desde então. Eu ainda tinha aquela ligação assustadora no fundo da minha mente. Então um dia meu telefone residencial tocou quando eu estava saindo para o trabalho. Eu peguei e atendi. Olá, sou da AT&T. Estamos tentando entrar em contato com você. Pelo que entendi, houve uma pequena queda no serviço naquela área. Estou entrando em contato para ver se você está enfrentando algum problema. Eu estava com pressa e não tinha tempo para isso. Então disse que precisava desligar. Ele disse que ligaria de volta em um horário mais conveniente. Eu disse que só estaria livre depois das 6. Obrigado. Para fins de retorno de chamada, você poderia me informar o número do seu celular? Ligo de volta depois das 6 da tarde. Fiquei um pouco hesitante por causa do que aconteceu antes. Bem, por que você não me dá suas informações e então eu mesma posso ligar de volta quando chegar em casa do trabalho? A linha imediatamente ficou muda. Isso estava acontecendo de novo? Quando fui trabalhar, contei ao meu chefe o que aconteceu e ele decidiu que deveríamos envolver a polícia. Quem quer que estivesse fazendo isso, estava definitivamente tentando algo contra mim, enquanto eu estava sozinha em casa. Eu não me sentia mais segura. Eu não tinha ideia se estava sendo vigiada ou o quê. Porém, numa sexta-feira, enquanto fazia meu jantar, ouvi a campainha tocando. Ela tocava sem parar até que criei coragem e fui até a porta. Minha porta não tinha olho mágico, mas tinha alguns vidros ao lado que estavam cobertos pela cortina. A campainha tocou mais 2 vezes antes de eu perguntar quem era e puxar a cortina. Lá fora estava um homem, um pouco grande e com um moletom vermelho cobrindo o rosto. Perguntei o que ele queria e em inglês ele me disse que tinha vindo pegar o que era dele, que no caso era eu. Peguei meu telefone e no mesmo instante liguei para a polícia. Disse a ele que a polícia estava vindo e que era para me deixar em paz. Ele começou com um discurso de amor e disse que estava me vigiando há quase 1 ano. Eu só gritei para ele ir embora e que ele era um doente. Então ele deu um soco no vidro, o quebrando, e foi embora. A polícia chegou alguns minutos depois e pouco podiam fazer. Me aconselharam a mudar de casa e decidi que realmente era necessário. Tenho certeza de que estou segura agora, pois me mudei para muito longe. Não espero passar por isso novamente.
Quero contar a vocês a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo, em 2017. A propósito, sou uma mulher. Meus amigos e eu decidimos que iríamos para Shibuya fantasiados no Halloween. Vimos centenas de outras pessoas, todas reunidas em torno da famosa travessia, vestidas com suas melhores roupas de Halloween. O ar de outubro estava cheio de entusiasmo pelo feriado. Estava tão abarrotado de gente. Enquanto atravessávamos o cruzamento, senti cheiro de suor e álcool. Havia lixo por toda parte. Eu estava meio arrependida de ter ido por aquele ponto. A multidão que se aproximava passou por mim e me separou dos meus amigos. Comecei a procurá-los o melhor que pude, mas quando todos usam máscaras e fantasias é difícil. Todos ao redor estavam completamente bêbados e tropeçando por toda parte. Decidi encontrar uma área menos movimentada e lá tentaria mandar uma mensagem ou ligar para eles. Porém, antes que eu percebesse, entrei em um beco vazio, sem ninguém por perto. Respirei fundo e tentei me acalmar e me recompor. Fiquei bastante irritada com a situação. Eu ainda conseguia ouvir o barulho vindo da área de travessia. Quando comecei a me acalmar, um homem muito estranho e sujo começou a caminhar em minha direção e sentou-se perto de mim. Será que ele estava ali o tempo todo? Me perguntei. Eu não conseguia descobrir se ele estava fantasiado ou era um morador de rua. Ele parecia um xamã ou algo assim. Ele tinha cabelos longos e bem sujos. Olhei mais de perto e, honestamente, parecia que ele estava usando pedaços de uma fantasia que encontrou na rua. Algumas partes pareciam uma fantasia de bruxa. Depois havia a meia calça de bolinhas brilhantes e outras peças que pareciam uma fantasia de palhaço. Muito estranho. Enquanto ele olhava para mim, eu simplesmente o ignorei. Tentei me afastar e passei por ele. E então ele fez algo que eu realmente não esperava. Ele se levantou e agarrou meu braço com força. Ele bloqueou meu caminho e disse em meu ouvido: "Me passa tudo, ou vou levar você para o mato e te matar." Eu não conseguia me mover. Tentei me livrar de suas mãos, mas ele era muito forte, e eu não sou uma mulher forte, aliás, sou bem magra. Suas palavras foram arrastadas, e ele parecia atordoado, como se estivesse bêbado. Foi realmente horrível. Eu não sabia mais o que fazer, então vasculhei minha bolsa em busca de algo para dar a ele. Foi nesse momento que percebi que ele tirou a mão do bolso do moletom e brandia uma faca. Eu não sabia se era uma daquelas facas falsas ou não, mas certamente não queria descobrir. O suor escorria pelo meu rosto. Ele riu e repetiu repetidas vezes palavras que não dava para entender. Parecia até mesmo estar falando em outra língua. Eu ainda estava procurando cegamente na minha bolsa por alguma coisa, mas só tinha maquiagem. Quando vi alguém vestido de policial, gritei por socorro, sem nem saber se realmente era um policial. Ele olhou em minha direção e caminhou pelo beco. O cara estranho que me segurava apenas olhou para a pessoa que se aproximava. O cara que eu achava ser um policial chegou perto. Deu um sorriso e puxou uma arma. Ele apontou para minha cabeça e sorriu. Disse que se eu não tivesse pelo menos $10.000, eles iriam me cortar em pedaços. Nunca me senti tão desamparada em minha vida. Eu me senti sozinha. Eu senti como se fosse morrer naquela noite. Eu não sabia o que fazer. Não havia ninguém por perto e todos ao meu alcance nunca me ouviriam se eu gritasse. Eles podiam nem ouvir o som da arma. Eu ainda estava remexendo na minha bolsa quando meu dedo tocou alguma coisa. Assim que o homem armado se aproximou mais de mim e colocou a mão em meu pulso, joguei a bolsa no chão. Os dois me soltaram e rastejaram no chão para pegar as coisas. Corri o mais rápido que pude de volta para a multidão e finalmente me reencontrei com meus amigos. Não tenho ideia do que aconteceu naquela noite, quem eram aquelas pessoas ou se foi uma pegadinha. De qualquer forma, foi horrível. Eu realmente espero que tenha sido apenas uma brincadeira. Fui convidada para o Halloween em Shibuya no ano seguinte e é claro que recusei educadamente. Só porque há muitas pessoas no centro de uma cidade não significa que seja um lugar seguro. Por favor, tomem cuidado. Sinto-me sortudo por minha história ser compartilhada e poder chegar a todos vocês. É muito importante para mim compartilhar isso porque posso dizer que minha vida mudou completamente depois que isso aconteceu. Vou começar me apresentando. Meu nome é Hélio.
Quando eu era mais jovem, com 26 anos para ser mais preciso, trabalhei como coletor de lixo na Colômbia. Antes eu trabalhava como auxiliar de cozinha, mas tive alguns problemas nesse trabalho e me demitiram. Esse foi o primeiro emprego que encontrei para sobreviver, pois já tinha a minha mulher e uma casa para sustentar. E meu primeiro filho estava a caminho. Eu estava nesse trabalho há algum tempo. Eu tinha um companheiro, que era quem vinha atrás do caminhão comigo e saía como eu para recolher o lixo dos contêineres. Uma noite, quando eu estava fazendo meu trabalho, tudo mudou. Já era tarde da noite, não havia mais ninguém nas ruas, e a noite estava bastante tranquila. Entramos num quarteirão onde só existem prédios. Geralmente demoramos um pouco mais lá, porque tem muito lixo que se acumula ali. Meu parceiro pegou o do lado dele da rua e eu peguei o do outro lado. Enquanto esvaziava as lixeiras, vi um saco plástico preto de tamanho médio. Quando peguei, foi para o lado. E vi que saíram várias notas de dólares. Não podia acreditar. Peguei as notas que caíram da sacola e a abri. E sim, a sacola inteira estava cheia de notas. Sem pensar duas vezes, peguei aquela sacola e o resto. A coloquei num canto do caminhão do lado que eu ia e não disse nada ao meu parceiro. Naquela noite cheguei em casa muito feliz. Fui direto contar à minha esposa o que havia descoberto, quase chorando porque sabia que nossa vida mudaria. Naquela noite contamos o dinheiro, e eram aproximadamente 20 mil dólares americanos. Para nós isso era muito dinheiro. Nunca tivemos isso em nossas vidas, e foi como um milagre. Bom, iríamos ter muitas despesas com o bebê que estava a caminho. Nenhum de nós dormiu naquela noite por causa da excitação que sentíamos. Tanto que nem nos perguntamos de onde veio aquele dinheiro, ou por que estava naquela lixeira. Muito menos nos perguntamos se era dinheiro limpo. Não nos importamos nem um pouco naquele momento. Nós apenas ficamos felizes. Eu queria largar meu emprego naquela mesma semana e começar um pequeno negócio alimentar alugando algumas instalações. Bem, já tínhamos dinheiro para fazer isso. E minha esposa sempre foi muito boa em cozinhar. Minha esposa, porém, me disse que eu deveria continuar trabalhando como coletor, pelo menos por mais algum tempo para não parecer suspeito. E eu a escutei. Continuei nesse trabalho. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas quando cheguei em casa à noite, encontrei minha esposa horrorizada. Ela estava sentada do lado de fora de casa esperando por mim. Quando cheguei, ela correu para me contar que coisas muito estranhas haviam acontecido com ela o dia todo. Que ela estava com medo de entrar em casa. Tentei acalmá-la e disse-lhe para me contar tudo, já que estava me assustando também. Ela começou me contando que desde manhã, quando fui trabalhar e ela ficou na cama, ela ouviu alguém andando pelo corredor e pensou que fosse eu. Então ela gritou me perguntando se eu tinha esquecido alguma coisa, mas ninguém respondeu nada. Então ela ficou alarmada e saiu da cama para olhar. Não vendo ninguém no corredor, ela foi até a sala e depois na cozinha, onde também não havia ninguém. Ela disse que a porta estava trancada como eu havia deixado. Então não sabia o que tinha ouvido. Ela voltou para o quarto e tentou dormir um pouco mais, mas continuou ouvindo ruídos, desta vez na cozinha, como se alguém estivesse mexendo na louça que estava na pia. Ela correu para a cozinha novamente, mas é claro que não havia ninguém lá. Depois disso, ela não foi para a cama. Foi tomar banho para começar o dia. Bem, ela tinha planos de ir ver a mãe e ficar lá com ela até a tarde. Então foi isso que ela fez. Quando ela voltou para casa, por volta das 6:30 da tarde, já escuro, acendeu a luz e viu uma sombra andando no corredor que leva ao nosso quarto. Ela congelou por alguns momentos e depois disso decidiu ir verificar. Mas novamente não havia ninguém em nenhum canto da casa, que na verdade era muito pequena, com um andar e 2 quartos. Dormíamos em um, e o outro seria o quarto do bebê. Ela decidiu sair e esperar por mim lá fora. Quando ela me contou tudo isso, a primeira coisa que pensei foi que alguém tinha entrado. Eu não sabia como, porque todas as janelas tinham grades, e a porta da frente sempre teve fechadura dupla. Mas mesmo assim, essa foi a primeira coisa que pensei. Então eu disse à minha esposa para me esperar ali fora. Peguei uma pedra grande do quintal e entrei em casa. Todas as luzes estavam acesas porque minha esposa as havia ligado. Procurei em cada canto, debaixo da nossa cama, no armário e no banheiro. Te juro isso, não havia ninguém lá. Eu disse à minha esposa para entrar em casa, que não havia ninguém e que ela estava segura, mas em vez de se acalmar, ela piorou. Bem, então foi algo paranormal. Eu não acreditava nessas coisas,
Não era nem uma opção para mim. Então achei que ela estava um pouco nervosa com a gravidez. Não sei. Pensei 1000 coisas menos isso. Mas ela estava com muito medo. E lembro-me de lutar para trazê-la de volta para casa naquela noite. Fomos dormir cedo. Tudo estava em completo silêncio e escuridão. Quando de repente um apito começou a ser ouvido na sala, acordei de repente, e minha esposa ainda estava dormindo. Saí do quarto com muito cuidado e caminhei lentamente em direção à sala com um taco de beisebol. Quando cheguei lá, o apito deixou de ser ouvido. Acendi a luz imediatamente, mas não havia absolutamente ninguém. Nesse ponto, ouvi minha esposa gritar de uma maneira que nunca ouvi ninguém gritar antes. Corri para o quarto e ela pulou da cama me abraçando. Eu mal conseguia falar. Ela me disse que alguém havia acariciado seu cabelo e que ela pensou que era eu. Mas quando abriu os olhos, viu na escuridão algo que parecia ser uma velha de pé ao lado da cama. Naquela noite fomos terminar de dormir na casa da mãe dela. Achávamos que o problema era aquela casa onde morávamos, mas estávamos errados. Coisas estranhas continuaram a acontecer na casa de sua mãe. A senhora experimentou algo que nunca havia acontecido com ela antes. Ela disse que no primeiro dia que estivemos em sua casa, enquanto eu estava trabalhando e minha esposa tirava uma soneca, ela estava lavando a louça quando sentiu alguém se aproximar dela. Ela sentiu aquele vento quando alguém passa rapidamente por você. Ela pensou que era minha esposa quem tinha se levantado, mas quando se virou não havia ninguém. Ela ficou com tanto medo que foi até o quarto onde minha esposa dormia, para não se sentir sozinha. Uma semana se passou assim, em que todo tipo de coisas estranhas e muito assustadoras continuaram acontecendo conosco na casa da minha sogra. Não sabíamos o que fazer. Fomos à igreja e confessamos. Também abençoamos a casa, mas tudo continuou igual. Até uma tarde, quando eu estava trabalhando, passei pelo mesmo lugar onde encontrei aquele dinheiro. Eu estava esvaziando o mesmo recipiente de lixo quando um homem se aproximou de mim de repente. Estimo que ele tinha cerca de 40 anos. Ele me disse que tinha visto pela janela que eu havia levado a sacola de dinheiro naquele dia. E ele queria me avisar que aquele dinheiro estava amaldiçoado. Bem, ele fez uma espécie de pacto para conseguir aquele dinheiro. Mas sua vida estava quase completamente arruinada. É por isso que ele decidiu jogá-lo fora. Ele nunca pensou que outra pessoa iria achar. O homem parecia muito mal. Ele estava muito magro e seus olhos estavam vermelhos e cansados, como se ele estivesse há dias sem dormir. Ele não esperou que eu respondesse. Ele apenas me disse que queria me avisar para que eu pudesse me livrar daquele dinheiro. E se foi. Meus companheiros gritaram para eu me apressar. Fiquei quase imóvel quando ouvi o que aquele homem me disse. Naquela mesma noite, chegando na casa dos meus sogros, sem dizer nada à minha esposa, fui direto ao dinheiro, que ainda o tínhamos naquele saco preto. Fui até o quintal e coloquei fogo em um tanque de lixo. E com certeza, as coisas estranhas pararam de acontecer. Voltamos à nossa difícil situação econômica. Mas juro para você, foi a melhor coisa que fizemos. Nunca acreditei em nada paranormal até presenciar com meus próprios olhos. Daquele momento em diante, nunca mais peguei nada do lixo. Nem objetos que parecessem em bom estado. Nada. Há 2 anos, morei com meu irmão mais novo na costa leste. Na maior parte do tempo, porém, não saíamos muito. Quero dizer, saíamos com os amigos ou algo assim, mas nunca saíamos e fazíamos algo interessante. Comecei a procurar coisas para fazer, e uma das sugestões mais comuns era acampar porque estávamos bem ao longo dos Apalaches. Comentei com meu irmão, mas ele não pareceu muito interessado. Alguns dias depois, saí e comprei algumas coisas, como uma pequena barraca e algumas ferramentas de segurança. Depois arrumei uma das minhas mochilas velhas e fui até uma trilha próxima. Eu era muito inexperiente e acampar sozinho não era uma boa ideia. Mas eu só tinha planejado sair por uma noite, então imaginei que mesmo que houvesse um problema não seria tão ruim. Depois de 1 hora dirigindo, cheguei à trilha. Nenhum outro carro estava estacionado e eu não vi nenhuma outra pessoa. Saí e coloquei minha mochila e caminhei até o início da trilha. Era estreito e não era um caminho muito bem feito, mas era bom o suficiente para conseguir andar de boa. À medida que descia, ficava cada vez mais claro o quão pouco útil era essa trilha.
Os arbustos estavam cobertos de mato e bloqueavam o caminho. Em alguns trechos, a grama havia crescido muito e tornava muito difícil saber qual era a trilha e o que não era. Mas depois de uma hora, cheguei ao final. Depois de ver melhor, era como eu esperava que fosse o local do acampamento. Era pequeno e quase todo coberto de vegetação, mas notei imediatamente algo que chamou minha atenção. Uma pilha de toras do outro lado. Fui até lá e vi lascas de madeira carbonizada. Então devia ter sido usada recentemente, talvez até na noite anterior. Olhei em volta novamente, mas não vi nenhuma tenda ou sinal de alguém estar por ali. Sem ter certeza, fui até o outro lado, larguei minhas coisas e comecei a trabalhar na barraca. Ainda não era tão tarde, então reservei um tempo para ter certeza de que a barraca estava bem feita. Assim que terminei, respirei fundo, me sentei e relaxei um pouco. Ainda restava cerca de 1 hora de sol e passei comendo, sentado dentro da barraca em cima do meu saco de dormir. Depois de um tempo, percebi que o sol estava quase se pondo e um som veio de algum lugar próximo. Um som crepitante, como o de uma fogueira. Abri o zíper e saí, sendo imediatamente confrontado por um homem sentado do outro lado do acampamento, bem ao lado de onde estavam as toras meio queimadas. Ele era mais velho do que eu, provavelmente na casa dos 40 e poucos anos. Ele estava olhando para mim, então acenei nervosamente com a mão para ele. O homem esperou alguns segundos e depois levantou a mão também. Fui até o fundo da minha barraca e peguei uma pilha de gravetos, depois fiz uma pequena fogueira. Demorou apenas alguns minutos antes de escurecer. Havia apenas a luz da minha fogueira e da fogueira do homem do outro lado. Continuei olhando, tentando ver se ele tinha uma barraca, uma mochila ou algo assim, mas tudo que consegui ver foi ele. Cada vez que eu olhava para ele, eu ficava ainda mais intrigado. De onde ele veio? Minha barraca estava montada bem ao lado da trilha, então eu teria ouvido ele subir, a menos que ele viesse do outro lado, que era apenas um bosque vazio. Fiquei ali sentado por pelo menos 1 hora, provavelmente 2, e não vi o homem sair do lugar. Ele apenas ficou sentado perto do fogo, olhando para a frente. Por fim entrei na minha barraca, imaginando que devia estar pensando demais em tudo isso, e o homem provavelmente era apenas mais um campista. Afinal, ele estava em um acampamento público. Deitei-me e tentei descansar, mas minha mente não me deixava dormir por algum motivo, então apenas olhei para cima e ouvi o leve crepitar da fogueira do homem. Fiquei lá provavelmente por mais 1 hora, antes de ouvir folhas sendo esmagadas lentamente, vindo em direção à minha barraca. Sentei-me e escutei com mais atenção, até conseguir ver a sombra do homem parado do outro lado do tecido. Todo o meu corpo congelou, observando-o ficar ali parado por alguns minutos, sem se mover, sem falar. Então sua sombra começou a se afastar quando ouvi o barulho das folhas ao longe. Rapidamente abri o zíper da barraca e olhei para fora. O acampamento estava vazio. O homem havia desaparecido, deixando apenas as toras em chamas. Ou assim pensei. Comecei a fazer as malas, enfiando a barraca no suporte e até quebrando algumas varas só para me mover mais rápido. Assim que levantei uma pequena lona que eu tinha deixado no chão, vi um papel. Peguei porque sabia que aquilo não estava ali. Quando li, nem sei explicar a sensação que tive, mas foi uma sensação que nunca senti na vida. Eu ia te roubar e depois te matar, mas por algum motivo te poupei. Agradeça. Saí correndo daquele lugar de volta para minha casa. Nunca contei ao meu irmão o que aconteceu naquele dia, pois nem tinha palavras para descrever aquela situação. Eu tinha levado meu trailer para uma floresta a alguns quilômetros de minha casa. Eu moro em uma área rural com muitas florestas ao redor, então acampar é uma coisa bastante comum por aqui. O lugar para onde eu dirigi não era tão conhecido. Sendo um local de acampamento grande o suficiente para acomodar alguns trailers, eu gostei porque raramente alguém estaria lá e o caminho para descer era largo o suficiente para caber facilmente meu trailer. Quando cheguei lá, o gramado onde estacionei estava vazio. Eu não tinha planos, então fiquei um pouco dentro antes de sair e montar o exterior com a barraca suspensa. Logo arrumei minha cadeira e comecei a juntar um pouco de lenha para fazer uma fogueira. Faltava bastante para anoitecer, mas eu só queria estar preparado antes que escurecesse demais.
Saí para a floresta logo atrás do trailer, longe o suficiente para não poder mais ver o acampamento. Grande parte da madeira ainda estava molhada por causa da chuva que tivemos algumas noites atrás, então demorou um pouco para encontrar alguns pedaços secos para usar. Eu estava fora há 20 minutos, mas quando voltei para o trailer, havia um homem montando uma barraca nas proximidades. Ele acenou para mim quando voltei para o acampamento e eu acenei de volta, algo normal. Eu não vi nada de estranho nele e no momento nem pensei nada sobre isso. Só fiquei um pouco desanimado por estar dividindo a área com outra pessoa agora. Depois de jogar os gravetos no chão, voltei para meu trailer para ter um pouco de privacidade. Peguei algumas cervejas e sentei lá dentro com o teto solar aberto e um rádio antigo do meu pai ligado. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei lá, talvez uns 30 minutos, antes de me levantar e olhar pela janela. O homem havia terminado de montar sua barraca. Percebi que tinha muitos buracos e cortes, com abas penduradas e sopradas pelo vento. Parecia uma barraca velha que havia sido deixada de fora durante anos, sem nunca ter sido cuidada. Nem sequer estava em boas condições para dormir ao ar livre. Não vi o homem dentro da tenda. Procurei na área próxima, mas ele não estava em nenhum outro lugar do acampamento. Saí do trailer e comecei a fazer minha fogueira enquanto continuava olhando para a barraca em pedaços que ele havia montado. Quando o sol se pôs, acendi o fogo e sentei-me ao lado dele, ainda sem saber para onde o homem tinha ido. Fiquei sentado por um tempo enquanto a escuridão tomava conta da floresta, deixando apenas a luz fraca da fogueira iluminando a pequena área ao meu redor. A noite passou e comecei a me perguntar cada vez mais onde o homem estava e por que ele não havia retornado para sua barraca. Olhei meu relógio e vi que eram quase 22 horas. O que significava que já estava escuro há quase 4 horas. Levantei-me da cadeira e me aproximei um pouco mais da tenda do homem, só para ter certeza de que ele realmente não estava lá. Ei, com licença, eu gritei. Não houve resposta. Fiquei no meio do acampamento e olhei em volta para a floresta escura, pensando que talvez o homem estivesse perdido. Olhei em volta em todas as direções por minutos. A estranheza começou a crescer em mim, até que um movimento repentino de uma das árvores fez eu parar no lugar. Olhei para aquele lugar, ainda sem saber exatamente o que vi, até que meus olhos lentamente começaram a distinguir o contorno de um homem parado bem ao lado da árvore. Ele estava imóvel, como se tentasse não ser visto. Aquela interação foi assustadora para dizer o mínimo. Quanto mais eu olhava para ele, menos certeza tinha de que ele era o mesmo homem que tinha visto na tenda. Dei alguns passos lentos para trás e corri para meu trailer. Olhei pela janela, vendo o homem ainda no mesmo lugar e olhando em minha direção. Depois de um tempo, rapidamente fui até a cabine da frente e liguei o trailer, saindo do acampamento. O que me assusta toda vez que penso nisso é se aquele não era o homem da tenda e era apenas outra pessoa parada na floresta. Liguei para a polícia assim que consegui sinal. Quando os policiais me retornaram, disseram que não havia ninguém lá. Nem sequer marcas de que alguém esteve lá além de mim. Talvez ele tenha feito alguma coisa com o outro homem, ou talvez eles estivessem juntos e o homem da tenda estivesse em algum outro lugar na floresta, me observando sem que eu percebesse. De qualquer maneira, tudo aquilo foi bizarro e assustador. As pessoas sabem ser assustadoras quando querem. Isso aconteceu há alguns anos. Eu tinha 23 anos, era casada e tinha uma enteada. Agora sou mulher, divorciada do meu ex e não vejo mais minha enteada. Mas naquela época, eu morava com eles, minha prima, o marido dela e o filho deles. Tínhamos uma casa em um beco sem saída que levava a alguns trilhos de trem na minha cidade natal. O bairro era decente, mas tinha muitas casas próximas umas das outras e era muito povoado por crianças. Geralmente havia brinquedos, bicicletas e skates nas calçadas e nos gramados da frente das casas. Isso incluía a nossa casa. Nós morávamos no 2º e 3º andares da casa, enquanto a filha do nosso locador ocupava o 1º andar. Pouco depois de nos mudarmos, 2 inquilinos se mudaram para o apartamento do porão. Um casal de meia-idade. Eles pareciam bem, mas eram estranhamente silenciosos. No início, começaram a mostrar alguns sinais de uso de drogas e a apresentar um comportamento estranho. Por exemplo,
Eles gritavam a plenos pulmões um com o outro por causa de coisas insignificantes, como querer uma carona para algum lugar e não querer dar a carona. Eles estavam começando a assustar nossos filhos. Eu tinha um mau pressentimento sobre o cara, John. Em nosso estado temos acesso a registros criminais. Podemos pesquisar o registro policial estadual de qualquer pessoa. Exerci esse direito e descobri que esse cara tinha uma acusação pendente de agressão contra uma criança menor de 12 anos. Agora eu estava apavorada, com medo das crianças brincando lá fora, com medo de que as crianças estivessem no mesmo local que esse cara. Coisas estranhas começaram a acontecer. Por exemplo, acordávamos de manhã e os brinquedos das crianças estavam quebrados. Não apenas quebrados, mas destruídos. Skates eram completamente quebrados ao meio, uma carroça de brinquedo estava completamente mutilada e os brinquedos eram jogados em um aterro que havia atrás de nossa casa. Todos nós tínhamos a sensação de que era ele, mas não podíamos provar. Um dia, a bagunça veio à tona. A tensão já havia começado a crescer. Estava claro que não gostávamos um do outro, mas todos eram tão passivos e agressivos em relação a tudo, até esse dia. Eu estava deixando meu ex no trabalho, enquanto minha prima ficava de olho nas crianças, enquanto elas brincavam no quintal cercado da casa do vizinho. Meu telefone tocou quando eu estava a alguns quarteirões de distância de casa. Era a minha prima. Lembro-me dela dizendo, "Acho que vamos ter um problema." Perguntei por quê, e ela disse, "O John está jogando coisas no aterro e derrubando as latas de lixo." Meu primeiro pensamento foi, "Aquelas coisas estão cheias. Ele deve estar fazendo uma bagunça danada." E, cara, eu estava certa. Quando entrei na minha garagem, vi todos os nossos materiais recicláveis espalhados na beira da entrada. Isso fez meu sangue ferver. Saí do carro e olhei para a porta dele na lateral da casa. Eu ouvi jogar algo pela porta e nos olhamos. Assim que isso aconteceu, aproveitei a chance para confrontá-lo. Gritei para ele, "Qual é a porcaria do seu problema? Por que está jogando porcaria em todo lugar?" Ele não demorou nenhum minuto. Ele literalmente começou a me atacar, dizendo, "Que diabos você vai fazer sobre isso?" Quando ele chegou perto de mim e estava prestes a colocar as mãos em mim, eu dei um soco. Dei um soco no rosto desse homem, de no mínimo 1,85 m. Não o nocauteei exatamente, mas o derrubei. Ele caiu para trás e meio que esbarrou em sua van e caiu de bunda na frente dela. Para colocar as coisas em perspectiva, tenho 1,70 m e na época eu tinha um pouco mais de peso. Então não era uma garotinha indefesa. Depois disso, ele se levantou. Vingativo. Ele deu soco após soco, após soco. Eu também. Estava começando a ficar fraca. Meus braços pareciam espaguete e eu não conseguia enxergar nada. Eu podia ouvir minha enteada gritando e meu primo gritando por socorro da janela do andar de cima. Limpei os olhos e, para minha surpresa, vi meu outro vizinho segurando John. Ele ainda estava tentando me atacar mesmo estando imobilizado. Eu estava sangrando muito. Não percebi na hora, mas meu nariz estava quebrado. Minha prima de 1,5 m estava no meu quintal com uma cadeira de metal na cabeça e minha enteada foi levada para dentro com os filhos do outro vizinho. John estava gritando comigo, dizendo que meu pássaro cagava na casa dele, embora meu pássaro estivesse 3 andares acima dele e nem sequer cagasse no meu andar. Eu só gritava de volta para ele, chamando-o de louco, de babaca e dizendo que ninguém o queria aqui. Parecia um segmento de Jerry Springer e uma luta livre. Subi correndo as escadas para procurar o marido da minha prima e ele estava na janela chamando a polícia. Quando percebi que ele era inútil, voltei para a rua. John tinha ido embora. Ele fugiu. O resgate e a polícia chegaram e eu fui interrogada, depois levada para o hospital. Recebi alta logo depois e estava prestes a sair para buscar meu ex, que ainda nem sabia o que havia acontecido, mas não conseguia encontrar minhas chaves. As chaves do carro e da casa. Procuramos em todos os lugares e não conseguimos encontrá-las. Comecei a pensar que John os havia roubado antes de ir embora. Mas elas estavam com meu telefone. Por que ele não teria levado meu telefone? Liguei para a delegacia de polícia e me informaram que ele havia sido pego. Dei um tiro no escuro e perguntei se haviam encontrado minhas chaves com ele. Descrevi minhas chaves. Chaveiro verde do taco do NY Yankees, etc. Eles confirmaram que sim, ele estava com elas. Perguntaram-me se eu gostaria de apresentar queixa. É claro que eu disse sim. Havia uma ordem de não contato ativa, mas tecnicamente eles não podiam obrigá-lo a sair de casa. Isso dependia do meu locador. Meu locador os expulsou de casa, não antes que eles conseguissem incluir alguma perseguição e assédio.
Meus bons vizinhos ligaram suas câmeras de segurança de frente para nossa casa. Certa manhã, a namorada dele estava na frente da casa gritando todo tipo de coisa desagradável para nós. Quando vimos a filmagem, o que não pudemos ver foi que ele estava parado bem na nossa porta. Ela era a isca, ele era o anzol. Graças a Deus não mordemos. Nós o pegamos fazendo outras coisas assustadoras, como ele arrastando-se em volta do meu carro. Sem fazer nada, apenas rastejando pelo carro como se fosse um gato ou algo assim. Coisa estranha. Eles se mudaram e tudo ficou em paz pelo resto do tempo em que estivemos lá. Ainda os vejo aqui e ali, geralmente andando e parecendo irritados. Já se passaram cerca de 10 anos desde que isso aconteceu, mas ainda me lembro das coisas com bastante clareza. Devo observar que essa história é contada do meu ponto de vista, e gostaria de ter a perspectiva da minha mãe também. Ela simplesmente não se lembra dos eventos tão bem quanto eu. Para contextualizar, eu morava em uma cidade de médio porte no sul dos Estados Unidos, onde a principal coisa a fazer na época era ir ao shopping. Claro, tínhamos cinemas e algumas pistas de boliche, mas além disso, não havia muito o que fazer na cidade. Minha mãe trabalhava em uma loja de departamentos localizada no shopping e, não tendo nada melhor para fazer, eu ia regularmente sentar na sala de descanso enquanto ela trabalhava. Isso me dava um motivo para sair de casa, e se eu quisesse, podia passear pelo shopping ou comprar algo para comer na praça de alimentação. Sinceramente, porém, eu era tímida e preferia ficar na sala de descanso jogando videogame no meu Nintendo 3DS. Em geral, os colegas de trabalho da minha mãe eram muito gentis comigo e frequentemente apareciam para me cumprimentar ou apenas para ver como eu estava durante o tempo livre. Se eu tivesse a sorte de ir com a minha mãe nos fins de semana, geralmente conseguia convencê-la a buscar minha amiga. Na verdade, estávamos namorando, mas como éramos meninas, eu não queria que isso fosse revelado para ir conosco. Ir ao shopping significava que eu estava livre das tarefas domésticas, e era uma maneira barata de conseguir um encontro secreto de vez em quando. Minha namorada, no entanto, nunca gostou de ficar na sala de descanso comigo. Ela sempre queria passear pelo shopping. Devo observar que ela realmente gostava de caminhar. Portanto, não era fora do comum querer fazer isso no shopping também. Eu só não gostava de caminhar tanto quanto ela, então tentava me esquivar sempre que podia. Em geral, eu conseguia convencê-la a ir até uma loja próxima e dar uma olhada ou a pegar algo na praça de alimentação em vez de caminhar, mas percebi rapidamente que ela não estava tentando realmente me fazer caminhar. Ela simplesmente não queria ficar na sala de descanso. Minha namorada era mais perspicaz do que eu, e presumi que ela simplesmente não gostava do ambiente da sala de descanso por algum motivo. Por um tempo deixei passar, mas acabei ficando frustrada e perguntei diretamente o que realmente a estava incomodando na sala de descanso. Achei que ela fosse me dizer que era muito apertada, ou que as luzes que se apagavam aleatoriamente a deixavam desconfortável, coisas que também me incomodavam. Mas não. O que ela me disse foi que ouvia coisas no teto, como se alguém estivesse andando por lá. Eu havia aprendido com minha mãe que havia um cômodo no teto, mas não era para andar, era para manutenção. A maioria das coisas lá dentro era fiação e isolamento, mas tecnicamente alguém poderia subir lá. Então contei isso à minha namorada e disse que provavelmente era um funcionário que estava lá para consertar coisas. Ela disse que não havia problema, mas que não gostava muito daquilo e ainda preferia caminhar ou sentar-se na praça de alimentação. Eu entendia seu desconforto e queria ajudar, então concordei. Tínhamos um relacionamento muito bom no sentido da comunicação, e embora eu tenha ficado irritada, queria garantir que ela se sentisse confortável. Mais tarde naquele dia, mencionei o que minha namorada havia me dito e perguntei o que estavam consertando no teto. No entanto, minha mãe pareceu aflita e disse que não estavam consertando nada naquele dia, mas queria que eu visse algo. Minha mãe me levou para a sala de recebimento da loja de departamentos, que era apenas uma sala nos fundos, cheia de caixas e lixo aleatório que a loja colocaria à venda. O layout dessa sala, no entanto, era uma espécie de L. Uma parte do L era usada para receber, mas a outra parte era o caminho para o teto. Devo esclarecer nesta próxima parte que para entrar no teto, a loja teria de chamar a equipe de manutenção do shopping. Eles não tinham uma escada nem nada à mão para subir lá, pois seria um risco à segurança. A única coisa que essa área em particular tinha era uma escotilha que levava ao teto, só isso. Portanto,
Não é preciso dizer que fiquei horrorizada ao ver o que pareciam ser marcas de garras subindo pela parede até a escotilha. Ainda me lembro da aparência delas. Cortes marrons que haviam sido cavados na parede de concreto da sala de recepção. Perguntei à minha mãe se era uma pegadinha, mas ela me disse que não era a primeira vez que isso acontecia e que não tinha como saber que eu perguntaria sobre isso. De acordo com ela, essas marcas estranhas apareceram várias vezes ao longo de alguns meses. A cada vez, a loja chamava as equipes de segurança e manutenção do shopping, que limpavam a parede e depois iam até o teto para investigar. No entanto, nada resultava de suas buscas, e eles acabaram desistindo de lidar com as marcas. A única explicação que os seguranças do shopping deram foi que provavelmente se tratava de um sem-teto que havia entrado no teto por pura força de vontade e que era muito bom em se esconder durante as buscas. Depois disso, parei de ficar no shopping com minha mãe e sempre que eu queria que minha namorada viesse, encontrávamos outro lugar para ir durante o dia. Às vezes, ela ia até minha casa e assistíamos a TV ou algo assim, mas não me sentia segura em voltar para a sala de descanso depois disso. Eu sabia que nada havia acontecido até aquele momento, mas sinceramente, não queria arriscar. Então, para quem quer que seja, ou o que quer que seja, que estava andando pelo teto do local de trabalho da minha mãe, espero que nunca nos encontremos. Meu amigo morava em uma cidade super rural, pequena, no interior, e eu tinha ido passar o verão com ele na casa de seus avós. Nós dois tínhamos cerca de 13 anos na época, agora temos 22, e achamos que seria uma boa ideia sair de fininho e dar uma volta pela cidade, talvez parando no parque. Quando estávamos andando por uma rua, cerca de meia hora depois de termos saído de casa, percebemos que alguém estava nos seguindo, vestindo preto e com capuz. Nós dois ficamos bastante assustados e rapidamente dobramos uma esquina antes de nos escondermos na escuridão de alguns arbustos. Depois que o cara passou por nós e esperamos mais meia hora, decidimos que deveríamos voltar para a casa dele. Então corremos para lá. Quando voltamos para dentro de casa, não conseguíamos dormir, então passamos a noite toda em claro. Na manhã seguinte, vimos no noticiário que uma mulher havia sido esfaqueada, agredida e morta exatamente na mesma estrada em que estávamos naquela noite. E não pudemos deixar de nos perguntar se o agressor era o homem que estava nos seguindo. É seguro dizer que não saímos mais às escondidas depois disso. Detalhes adicionais. Acreditamos que o homem estava nos seguindo devido a vários fatores. Primeiro, eram 3 da manhã e ele foi a única outra pessoa que vimos na área, o que é muito raro de se ver alguém tão tarde em uma cidade pequena. Em segundo lugar, ele estava vestindo preto, calças de corrida e um capuz com o capuz levantado. Estava bem quente lá fora, já que era verão, então me pareceu estranho. Terceiro, toda vez que parávamos e olhávamos para trás, ele agia como se estivesse procurando alguma coisa, mas quando voltávamos a andar, ele fazia o mesmo. Parecia suspeito e tivemos um mau pressentimento, então nos escondemos. Além disso, não contamos à polícia porque estávamos com medo. Também não tínhamos muitas informações para dar a eles, além do fato de que era um homem e ele estava vestido de preto. Achamos que não poderíamos ajudar em nada. Se eu fosse um adulto na época, com certeza teria relatado algo, mas eu era apenas uma criança.